Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 2 do curso, onde eu quero te ensinar organização financeira básica, né? O princípio básico para você começar a se organizar e começar melhor as suas finanças pessoais. Bom, por que a organização financeira é tão básica, né? É tão importante? Existe um estudo do IBGE que diz o seguinte: 99% da população brasileira na terceira idade, que são 65 anos em diante, vai depender financeiramente ou do parente, ou de parentes, ou do governo. Então esse é um dado bem alarmante. E por que isso acontece? Eu vou citar uma frase de Vicente Falcone que ele fala que isso acontece pelo seguinte: existem dois motivos que fazem com que uma pessoa não consiga prosperar e se organizar. O primeiro, não ter um bom planejamento financeiro, e o segundo, não executar esse planejamento financeiro. E isso é bastante comum. Bom, eu quero citar agora os maiores vilões que atrapalham você de ter uma organização financeira e conseguir prosperar um pouco melhor. Primeiro deles, gastar mais do que ganha. A grande maioria das pessoas gasta mais do que ganha, principalmente utilizando cartões de crédito de maneira inadequada, e em algum momento essa conta não fecha. E quando isso acontece, você fica endividado. Isso é inevitável. A grande parte da população brasileira, bem na verdade, é endividada, né? Isso é bastante comum. Segundo, comprar de forma impulsiva. Uma dica para não comprar de forma impulsiva. Basicamente, o ser humano ele é dividido, o hemisfério cerebral é dividido por lado emocional e racional. Então, quando a gente compra de maneira impulsiva, normalmente a gente está usando o nosso hemisfério emocional. A gente começa a achar que tem alguma necessidade de um produto, fica emocionado, quer muito aquilo, cria um desejo muito grande e às vezes acaba comprando. Quando você chega em casa, muitas vezes você se arrepende, pensa assim: puxa, eu nem tinha tanta necessidade, nem precisava comprar isso, e percebe que colocou teu dinheiro de uma maneira inadequada em alguma coisa. Bom, vou dar uma dica que eu particularmente faço e que me ajuda bastante. Quando isso acontece comigo, que eu percebo que eu tô com desejo, que eu tô muito mais pelo lado emocional de alguma compra, de algum produto, eu tento sempre pensar, dar uma volta, esfriar esse desejo, e quando eu percebo que eu tô pensando com o meu hemisfério mais racional, eu tomo essa decisão novamente. Será que eu realmente preciso? Se eu preciso, ok, eu tento me organizar, me planejar e ver minhas finanças para ver se é possível. Se não, normalmente eu descarto. E vou falar por mim, tá? Na maioria das vezes eu não faço essas compras. Então que bom, porque senão na maioria das vezes que eu chegasse em casa eu iria me arrepender. Não poupar e não investir, né? O hábito de poupar é você guardar todo dia um dinheiro, né? Todos os meses. E o hábito de não investir também prejudica bastante, que é diferente de poupar. Poupar é você guardar, e investir é você começar a pensar no longo prazo, na construção do teu patrimônio. Não entender a diferença entre ativos e passivos. Eu vou ter uma aula aqui que eu vou só explicar qual é a diferença de ativos e passivos, como que esse vilão dos passivos pode acarretar numa saúde financeira bastante ruim. Então, basicamente, quando você não sabe a diferença de ativos e passivos, você começa a adquirir muitos passivos. Isso faz com que, inevitavelmente, você gaste mais do que ganha e não alcance patrimônio, né? Não conquiste a liberdade financeira. E por último, não ter gestão financeira, né? Organização de receitas e despesas. Então a intenção desse módulo 2 é te ensinar exatamente isso, a organização financeira básica. Bom, falando em organização financeira básica, eu gosto de citar uma frase de Peter Drucker, o pai da administração, que ele diz o seguinte: o que não é mensurado não pode ser melhorado. E aí eu te pergunto, você tem alguma estratégia ou alguma gestão sobre as suas finanças pessoais? Receita, despesas, né, os teus custos, as tuas entradas e as tuas saídas. Se você não tem, isso é um alerta muito grave. Muito provavelmente você está perdendo muito dinheiro, gastando muito mais do que você ganha e inevitavelmente vai ser uma pessoa endividada. Então eu vou te ajudar nesse vídeo a como você conquistar uma organização financeira adequada. O primeiro passo é você ter uma planilha, né? Um sistema de gestão, um aplicativo, mas eu gosto muito e utilizo uma planilha. Eu quero mostrar como que funciona essa planilha na prática, uma forma de você aplicar ela, utilizar no teu dia a dia para ter essa organização melhor. Inclusive essa planilha, se não estiver disponível aqui nesse curso, você pode mandar uma mensagem no Instagram, é @AndréBobeck, né? B-O-B Camudo. Eu posso enviar essa planilha no privado para você. Então vamos lá, como é que funciona essa planilha que eu gosto muito de cuidar para ter uma organização financeira adequada?
Bom, legal. Eu quero te mostrar o básico, né? Como ter uma planilha financeira e eu posso disponibilizar essa planilha para você controlar. Aqui vou fazer uma simulação para você entender um pouquinho melhor. Então acompanha nessa planilha, que aqui de um lado a gente tem as receitas, né? Tudo que a gente ganha. E ao lado eu coloquei todos os meses do ano, né? De janeiro a dezembro, né? E isso a gente consegue fazer uma mensuração anual de receitas e despesas e mensal. Vamos fazer uma simulação aqui. Imagina que você é um médico, um dentista, um empresário ou um profissional CLT e aqui você tem uma fonte de receita através do teu consultório, através da tua profissão, que é de R$25 mil, né? Legal. Eu fiz uma simulação aqui colocando, incluindo como se você tivesse uma segunda fonte de renda, uma simulação de R$12 mil de remuneração, ou até mesmo uma terceira fonte de renda com uma simulação de R$10 mil de remuneração. Aqui, se você for PJ, é muito importante você separar o que é faturamento e o que é receita líquida. Então, se você, por exemplo, teve uma receita total de 47 mil, isso representa o teu faturamento bruto. Não quer dizer que você ganha 47 mil. Por quê? Você tem que descontar, exemplo, a tua guia, né, o teu DAS ali todos os meses. Você tem que descontar, por exemplo, o teu contador, teu INSS, extras, né, aluguel, etc., no teu dia a dia, no teu padrão de vida. Então isso é bastante importante. Bom, imagina que você é um CLT e você não tem nada disso, então a gente vai diretamente para as tuas despesas PF. Se você é um PJ e teve uma receita total de 47 mil reais, você tem que subtrair esses 3.850 de simulação, que seriam as tuas despesas. Legal, baseado nisso, agora a gente vai fazer uma gestão financeira da tua PF. Então eu fiz uma simulação aqui, por exemplo, cartão 1, cartão 2, cartão 3, cartão de crédito, aluguel, condomínio, água, luz, TV a cabo, enfim, seguro, tudo que você tem de despesa. Então eu coloquei aqui do lado todas as tuas despesas fixas e variáveis e no fim de todos os meses ele vai dar uma somatória, por exemplo, a tua PF, a despesa total e quanto você teve de lucro, né? Então, na tua PF você teve uma despesa total de 15 mil reais, só que você ganhou, descontando a tua PJ, você teve um lucro líquido de 31 mil reais. Então, exemplo, esse seria os teus ganhos, a tua receita líquida. Mas lembre-se, você tem que colocar aqui na tua planilha todas as tuas despesas fixas e variáveis. Através disso aqui você vai entender o quanto custa o teu padrão de vida, o quanto você tem que ganhar e o quanto você precisa ter de liquidez de sobra para começar a organizar, poupar e investir. Então você tem que fazer isso todos os meses. Eu particularmente faço isso toda semana, eu organizo muito bem essa planilha para que eu não tenha nenhum tipo de imprevisto financeiro, porque eu acredito muito nessa frase de Peter Drucker que o que não é mensurado não pode ser melhorado, então eu acompanho semanalmente. Minha dica é acompanhar isso semanalmente, mas se não, no mínimo uma vez por mês. Tem que fechar no fim do mês tudo que você ganhou e já pagar as tuas contas e saber exatamente qual é teu custo. Dessa forma, eu também vou dar uma dica muito preciosa. As pessoas sempre falam o seguinte para mim, eles falam, André, o quanto que eu posso investir? Porque às vezes eu não consigo investir, porque não sobra dinheiro. Se você tem essa mentalidade que você primeiro vai pagar as tuas contas para depois o que sobrar investir, você nunca vai conseguir fazer sobrar dinheiro. O teu padrão de vida sempre vai ficar muito próximo do que você ganha. Você tem que inverter essa ordem. Primeiro você tem que separar um valor, que eu já vou explicar como, quanto, para você investir, para você poupar, para depois você pagar as tuas despesas. Se por um acaso você não consegue separar nada ainda, porque o teu padrão de vida está muito próximo aos teus gastos, você tem que começar através dessa gestão financeira, a organização dessa planilha, né, onde você vai ter uma clareza, a começar a sempre dar um passo atrás no teu padrão de vida para que você possa ganhar mais do que você gasta. E aí sim você começa a investir, a guardar e aí por diante. Bom, e como que funciona essa regra de investimento, poupança e manutenção do padrão de vida, que são as tuas despesas fixas? Eu sempre dou a dica da seguinte forma, separa a tua renda da seguinte forma, a regra do PIF. O que é o PIF? É presente, imprevistos e futuro. Então separa 70% do que você ganha para o teu presente, que é o teu padrão de vida, todas as tuas custas fixas e variáveis do teu padrão de vida como um todo. 25% do que você ganha é para o teu futuro, para a construção do teu investimento, do teu patrimônio.
e 5% da tua renda deve ser destinada a imprevistos. É a tua poupança, a tua reserva de emergência, o teu seguro de vida, o teu plano de saúde. Então sempre faça essa gestão financeira dessa forma. Dessa forma você vai ter um cuidado, um controle muito maior, vai conseguir primeiro se pagar para depois pagar os teus gastos, o teu padrão de vida, e dessa forma, consequentemente, você vai estar muito bem organizado para começar a investir. Beleza, galera? Então, obrigado pela atenção nessa aula. Acompanhe o próximo vídeo, aula de número 3, onde eu vou falar de receitas e despesas, com um pouco mais de clareza após esse conhecimento da tua organização financeira.